prosseguindo no estudo da Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo, entramos agora no título que trata especificamente da Polícia Civil. E aqui eu sou obrigado a dizer para vocês que nós vamos encontrar muita coisa desatualizada, tá? Coisas que foram modificadas por atos normativos infralegais, seja isso constitucional ou não, tá? Mas que foram modificadas de alguma forma ou que foram modificadas por outras leis que não foram integradas aqui à Lei Orgânica da Polícia. Então, bastante coisa que está aqui prevista já não funciona mais assim, tá? E eu vou apontando para vocês cada um desses casos. Então vamos lá, das disposições preliminares. Essa lei complementar estabelece as normas, os direitos, os deveres e as vantagens dos titulares de cargos policiais civis do Estado de São Paulo. E logo aqui no artigo 10, nós encontramos uma disposição que é muito importante para a sua prova. Então, aí no material de vocês pode colocar um asterisco assim, isso facilita a revisão, pode até puxar uma seta, escrever, revisar, porque esse é um dispositivo que para a sua prova você vai querer ter na sua cabeça. Esse dispositivo traz para a gente conceitos de classe, séries de classes e carreira, tá? E aí você precisa saber esses conceitos, porque é uma decoreba que tem cara de prova. Então, consideram-se para os fins dessa lei complementar classe. A classe é o conjunto de cargos públicos de natureza policial da mesma denominação e mesma amplitude de vencimentos. Então, classe é um conjunto de cargos da Polícia Civil e esses cargos integram esse conjunto, cargos de mesma denominação e mesma amplitude de vencimentos. Então, olha o exemplo que eu trouxe para vocês. Por exemplo, os cargos de investigador de polícia distribuem-se por 4 classes, quais sejam terceira classe, segunda classe, primeira classe e classe especial. Assim, a classe de investigadores de polícia de terceira classe compreende todos os cargos de investigador de polícia de terceira classe. Nós temos, então, a classe de investigador de polícia de terceira classe, como o próprio nome diz, a classe de delegados de polícia de terceira classe, a classe de escrivães de polícia de terceira classe. Temos também a classe de delegados de polícia de classe especial, de investigadores de polícia de classe especial, tá? Então a classe é este conjunto de todos os cargos de mesma denominação e mesma amplitude de vencimentos, ok? Os cargos de mesma classe têm, e aqui eu gosto de frisar com vocês, mesma denominação e mesma amplitude de vencimentos. Um outro conceito, série de classes. Série de classes, o que é isso? É um conjunto de classes da mesma natureza de trabalho policial, hierarquicamente escalonadas, de acordo com o grau de complexidade das atribuições e nível de responsabilidade. Então, as séries de classes abrange, por exemplo, investigadores de terceira classe, investigadores de segunda classe, investigadores de primeira classe e investigadores de classe especial. A série de classes, no caso dos investigadores, é tudo isso daqui, tá? Então nós temos uma classe, outra, e a série de classes é isso daqui. Então vamos voltar ao conceito. Série de classes é um conjunto de classes da mesma natureza de trabalho policial, hierarquicamente escalonadas, de acordo com o grau de complexidade das atribuições e nível de responsabilidade. Então, as classes que integram a série de classes são hierarquicamente escalonadas, de acordo com o grau de complexidade das atribuições e o nível de responsabilidade. Não quer dizer que o investigador de segunda classe
mande no investigador de terceira classe. Não. Às vezes eles podem ser colegas ali no plantão ou colegas na chefia e um não manda no outro, tá? Não é isso. Mas as funções, as atribuições na polícia são distribuídas da seguinte forma: dentro de uma determinada série de classes, as atribuições de menor complexidade, de menor nível de responsabilidade, são atribuídas aos de classes inferiores, inferiores entre aspas, tá? Não existe aqui juízo de valor, mas tarefas menos complexas, com menor nível de responsabilidade, são atribuídas aos integrantes da terceira classe. Em seguida, tarefas um pouco mais complexas e que exigem um nível de responsabilidade um pouco maior são atribuídas para integrantes da segunda classe. Em seguida, um pouco mais complexas e com um pouco mais de nível de responsabilidade para a primeira classe, e as tarefas mais complexas e com maior nível de responsabilidade são atribuídas, portanto, aos integrantes da classe especial. Novamente, deixa eu tirar essa rabisqueira aqui e eu posso exemplificar para vocês levando em consideração a carreira de delegado de polícia. Então, o indivíduo passa no concurso, ele se torna delegado de polícia de terceira classe. Normalmente ele vai assumir um plantão, normalmente ele vai, em alguns casos, ele já assume uma assistência de um delegado titular e ele vai então exercendo essas atribuições em tese, tá? De menor complexidade e de menor nível de responsabilidade. Eu não sei como prender alguém ou deixar de prender alguém pode ser de menor nível de complexidade, mas tudo bem, a gente fica com a redação da lei, tá? Então, delegado de polícia de terceira classe é o plantão, é uma assistência aqui, outra ali. Delegado de polícia de segunda classe, aqui na prática não existe muita diferença, tá? Mas vamos lá, deixa eu só exemplificar para vocês. A gente pode imaginar que esse indivíduo aqui, ele já está numa assistência de um delegado titular. Aqui pode haver já um ou outro titular de distritos policiais que tem um menor nível de exigência de trabalho. Isso não é uma regra, porque existem delegados de terceira classe que já são titulares de distritos policiais. Por exemplo, nas DDMs aqui, no DECAP e no DEMACRO, é muito comum vermos titulares de distrito que são delegadas de polícia de terceira classe, tá bom? Fecha parênteses, vamos voltar para a teoria. Eu quero que você entenda isso aqui. A prática você vai entender como funciona quando você já estiver exercendo a prática, tá? Então, terceira classe, um plantão, uma assistência. Segunda classe, normalmente ali uma assistência, um ou outro já pega uma titularidade. Primeira classe, normalmente já são todos titulares de distritos policiais, e aqui na prática isso é verdade. É difícil ver um delegado de polícia de primeira classe no plantão policial. Normalmente eles são já titulares de distrito. Primeiro distrito policial de não sei onde, tem um delegado titular. Normalmente é um delegado de primeira classe, tá bom? E aqui os delegados de classe especial, aí eles já estão ocupando os cargos de cúpula da Polícia Civil. São diretores de departamento, são delegados divisionários, ou seja, são aqueles titulares de determinadas divisões da Polícia Civil. O próprio delegado geral de polícia, como nós veremos, deve ser um delegado de classe especial, tá bom? Então, a série de classes é esse conjunto de classes, deixa eu tirar a rabisqueira de novo, é esse conjunto de classes de mesma natureza de trabalho policial, hierarquicamente escalonadas, de acordo com o grau de complexidade das atribuições e nível de responsabilidade. Eu espero que com esse exemplo que eu dei, fique mais tranquilo para você memorizar esse conceito, tá? Então, o que é agora carreira policial? A carreira policial é o conjunto de cargos de natureza policial civil de provimento efetivo.
Então, quando eu falo em carreira policial, eu estou me referindo aqui ao conjunto de todos os cargos policiais civis, de todas as diferentes classes, de todas as diferentes séries de classes. E deixa eu fazer uma advertência aqui para você. Em direito administrativo, é tudo muito doutrinário, tá? E aqui nós estamos falando de uma lei orgânica que rege cargos, que rege carreiras da Polícia Civil, então a gente flerta aí com o direito administrativo. E no direito administrativo é tudo muito doutrinário. Então, às vezes, você já viu um conceito de carreira que é diferente desse aqui, mas não entra em crise. Não fala, poxa, eu não consigo entender nada, pelo amor de Deus, eu aprendo de um jeito, depois eu acho que eu sei, e aí eu vejo que está tudo errado. Não entra em crise, não precisa, porque aqui você tem que aprender esse conceito à luz do que nos diz essa lei aqui que nós estamos estudando, tá bom? Então, aqui, se você for ver, existe uma série de imprecisões nos conceitos que a lei traz em relação à doutrina do direito administrativo. E não precisa entrar em parafuso aí. Guarda para você o seguinte, eu tenho que memorizar o que essa lei prevê, porque quando essa lei é cobrada, eu vou ter que responder o que ela prevê, tá? E aí, para fins de prova do direito administrativo, se você aquilo que você está estudando, você mantém aí para você. Se você estudando ali o tema dos servidores públicos, você aprendeu conceitos diferentes, eu sei, por exemplo, eu não vou falar aqui para não confundir vocês, mas para a carreira policial eu tenho um conceito diferente do que esse aqui previsto na lei, tá? Mas se eu for responder uma questão a respeito de lei orgânica da polícia, eu vou responder com o conceito de carreira que me é trazido pela lei orgânica da polícia, tá bom? Não vou querer ser mais esperto que o legislador, porque isso não será bem avaliado pelo seu examinador. Fechado? Os demais dispositivos aqui estão bastante desatualizados, tá? De forma que nós vamos pulá-los e nós vamos então tratar agora do provimento de cargos, que também tem dispositivos desatualizados. Mas aqui a gente ainda tem que tratar de alguma coisa. Então, das exigências para provimento. As exigências para provimento constam desse artigo 15 aqui, que está desatualizado também. Então, o artigo 15 da lei em estudo encontra-se desatualizado. Nesse sentido, por exemplo, não mais existem cargos policiais civis de 5ª classe. Antes existia. Hoje você entra na Polícia Civil, você já entra ocupando um cargo de 3ª classe. Antes você entrava na 5ª, aí você tinha que ser promovido para a 4ª, só depois você ia para a 3ª. Hoje, não mais. A administração entendeu que não faz mais sentido ter tanta classe assim. Haveria 6 classes, porque 5ª, 4ª, 3ª, 2ª, 1ª e a especial ainda. Então não precisa disso tudo, tá? E aí hoje você entra já na 3ª classe. Não mais se utilizam também certas denominações de alguns cargos. Então, desse artigo 15, o que nos aproveita aqui é o seguinte: somente pode ser delegado geral de polícia o delegado de polícia de classe especial. Então, se na sua prova, numa prova oral, uma questãozinha aparentemente boba de prova oral, olha, candidato, existe alguma exigência para, no que diz respeito à classe, para que um delegado de polícia possa se tornar delegado geral de polícia? E aí você vai responder que somente delegados de polícia de classe especial, nos termos da lei orgânica da polícia, podem vir a ocupar o cargo de delegado geral de polícia. Os cargos de investigador e escrivão de polícia exigem diploma de conclusão de curso superior, ok? Dos concursos públicos, o edital somente pode prever requisitos que estejam previstos em lei. Você provavelmente já ouviu falar disso. Então, quando sai um edital para um concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo, os requisitos ali previstos naquele edital têm por fundamento os requisitos que estão previstos aqui na lei que rege a Polícia Civil do Estado de São Paulo.
tá? Mas aqui, novamente, eu digo para vocês, existe uma coisa ou outra que está desatualizada. Olha esse artigo 16. O provimento, mediante nomeação para cargos policiais civis de caráter efetivo, será precedido de concurso público realizado em 3 fases eliminatórias e sucessivas. Quais são as fases aqui previstas? 1. A de prova escrita, e quando ele fala aqui em prova escrita, ele abrange a prova objetiva, tá? Não está falando só a prova com questões discursivas, está se referindo também à prova objetiva, para você assinalar ali a questão de múltipla escolha. Então, a primeira dessas fases é a fase de prova escrita, quando se tratar de provimento de cargos em relação aos quais a lei exige formação de nível universitário, de prova escrita e títulos, tá? Então, no seu concurso para delegado de polícia, você terá a fase de títulos. No seu concurso para investigador, para escrivão, você terá a fase de títulos, tá bom? Por quê? Porque em relação aos cargos para os quais a lei exige a formação de nível universitário, nível superior, além da prova escrita, existe também a prova de títulos. Existe também a prova oral, e aqui presta atenção no seguinte detalhe: ele não restringe a prova oral, a lei não restringe a prova oral somente aos cargos de nível superior. Então toma cuidado, porque concursos para agente policial, agente de telecomunicações policial, papiloscopista policial, não tem prova oral. Não tem. São concursos de nível médio. E aqui não está falando que para os concursos de nível médio não vai haver prova oral. Então toma cuidado para a prática não atrapalhar a compreensão da lei. Algo mudou aí no meio do caminho e esses concursos pararam de exigir a prova oral, ou nem chegaram. Eu não conheço a história dos concursos para agente, para AGTEL, para PAP, tá? Mas a lei fala que é fase do concurso a prova oral, ok? Embora ela não seja aplicada na prática. E olha só que interessante, a lei prevê, no inciso 3º, como fase do concurso, a frequência e aproveitamento em curso de formação técnico-profissional na academia de polícia. Só que isso não é mais assim aqui no estado de São Paulo. Em muitos estados, a academia de polícia é fase do concurso. Então você começa a academia de polícia sem ter sido empossado, sem ter sido efetivamente empossado. E aí, se você for aprovado no curso de formação, aí é que você toma posse, porque a academia é fase do concurso. Em São Paulo não é assim. Em São Paulo, você acaba o concurso, você é empossado e somente então você inicia a Acadepol. Quando você inicia a Acadepol, você já é delegado de polícia. Quando você inicia a Acadepol, você já é investigador, escrivão, papiloscopista, AGTEL, você já ocupa o cargo policial civil para o qual você já foi aprovado, porque o concurso já acabou e ficou lá atrás. Mas então quer dizer que se eventualmente eu for reprovado na Acadepol, nada vai acontecer porque eu já estou empossado? Não. Você tem que lembrar que você entra em estágio probatório, tá? E o seu desempenho, o seu rendimento é condição para você ser confirmado na carreira ou para você ser exonerado. Então é lógico que você tem que levar a Acadepol a sério. Só que fase do concurso ela não é mais. Ela não é mais. Tá bom? Então, mais uma coisinha aqui que está desatualizada. Artigo 17. Os concursos públicos terão validade máxima de 2 anos e reger-se-ão por instituições especiais que estabelecerão blá blá blá. Validade máxima de 2 anos? Isso não é assim também, tá? A nossa Constituição estabelece, e eu trouxe aqui o dispositivo, artigo 37, inciso 3º, que o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Então é 2 mais 2. O máximo de validade do concurso é de 4 anos. E a Polícia Civil costuma utilizar esse máximo de 4 anos de prazo de validade para os seus concursos. E costuma ir nomeando
os aprovados ao longo desses 4 anos, tá bom? Então isso daqui definitivamente não se aplica mais. O que se aplica é a Constituição Federal. O artigo 18 prevê como requisitos para inscrição nos concursos ser brasileiro, ter no mínimo 18 anos e no máximo 45 anos incompletos, outra coisa que não mais se aplica. Não mais se aplica. Lá no Instagram, inclusive se você ainda não me segue, fica o convite para você me seguir, @felipe.dallavecchia. Uma das perguntas mais frequentes que eu recebo, e aí é do pessoal que confunde as exigências das carreiras da Polícia Militar, que tem sim uma exigência de limite de idade, que já foi considerada inclusive constitucional, tudo certo, e é portanto válida essa exigência, confunde e acha que na Polícia Civil também haverá esta exigência. Só que não há essa exigência. Qual é a idade máxima para você poder tomar posse em um concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo? 75 anos, porque essa é a idade da aposentadoria compulsória. Então ninguém pode ser servidor público para além de 75 anos, tá? A Constituição Federal, a legislação, presume que você não tem mais capacidade para fazer isso. Algo que eu particularmente acho um grande absurdo, porque a idade por si só não diz nada. Se você, caso se presuma que aquele que tem muita idade já não tem mais tanta disposição, já não tem mais a mesma ligeireza de raciocínio, ora, então o critério será a disposição, a ligeireza de raciocínio, dá um jeito de conseguir medir isso daí, vai conversar com áreas da psicologia, da psiquiatria, da geriatria, e aí você vai ver como é que você faz para medir isso daí. Mas não, o legislador e o constituinte preguiçosos, eles vão lá e falam, 75 já ninguém mais tem capacidade para ser servidor público, tá? Então esse é o nosso limite de idade atualmente, ok? Então, ter no mínimo 18 anos de idade, isso está valendo, não registrar antecedentes criminais, estar em gozo dos direitos políticos, estar quite com o serviço militar, no caso dos homens, é claro, tá? E aí, os demais dispositivos aqui, não compensa estudarmos, porque eles são muito específicos, tem muita coisa aqui que está desatualizada, tá bom? Vale a pena passarmos para o próximo assunto, que é posse.